hoje quem vai dizer aí, mais uma vez que está conosco, é o nosso amigo, para quem eu passo a palavra, Carlinhos, que é contigo. Ok, Julião, obrigado. E aí, pessoal, boa noite a todos que não cumprimentei ainda. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá bom o som aí? Tranquilo? Ok. Eu vou pedir para o Gui colocar um texto para vocês acompanharem. Nós estamos falando do Evangelho de João, no capítulo 21. Nós vamos dividir esse capítulo em versos de 1 a 3, que nós vamos ver agora, e depois de 15 a 17, tá bom? Vamos ler. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Meus amigos, meus queridos, é um texto que nós já vimos, né? É uma pesca, eles voltam, Pedro vai pescar. Esse mar de Tiberíades também é conhecido como o mar da Galileia. É interessante que Pedro, ele estava lá com Jesus em Jerusalém, né? Tá certo? E Jesus se manifesta a eles, dessa vez vai ser a terceira vez, depois que ele ressuscitou. Muito bem. Vamos entender um pouquinho esse contexto, o que está acontecendo. Jesus tinha morrido, ressuscitou, e Pedro não estava bem. Vamos entender um pouquinho porque Pedro não estava bem. Vocês lembram? Pedro, ele tinha uma proeminência no grupo, né? Ele fazia parte da turma de Jesus. Ele foi chamado junto com aqueles caras, né? Mas ele era um cara assim que ele tinha uma motivação diferente dos outros. Ele era o cara que sempre se colocava à frente, né? A gente pode lembrar lá daquele momento que eles estão no barquinho e Jesus está vindo a eles pelas águas, né? Vocês lembram do texto? E eles estão no barquinho, lá está ventando um pouco, aquela tempestadezinha. E aí o que acontece? Pedro e eles estão dentro do barco, olham, percebem um vulto, alguém fala, será que é uma assombração? E aí logo eles falam, não, 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 é Jesus. E aí Pedro foi rápido. Esse era o Pedro. Senhor, deixa eu ir até você. Cara, ele não ia perder a oportunidade. Né? E aí Jesus falou, cara, pode vir. Desce do barco e vem até aqui. E ele desceu do barco, ele começa a andar, e aí nós sabemos, conhecemos o texto. Ele duvida e começa a afundar, e Jesus vai e pega ele. Pedro era assim. Pedro tinha esse ímpeto. Ele era um cara que, desde o começo, desde que ele foi chamado por Jesus, ele levou a sério. Talvez ele, como o Adilson falou, brigou com Deus, talvez não. A gente não tem textos que possam mostrar isso, mas ele caminhou, ele foi em frente, ele estava andando, ele estava sendo discipulado pelo Senhor. O Senhor tinha uma meta com Pedro, como tinha também com os outros discípulos, que era fazer com que eles levassem a sério e depois tivessem um serviço no ministério, na igreja. Mas Pedro, um pouquinho mais para frente, ele começa a ter algumas inserções interessantes. Uma delas, que vocês também conhecem, foi quando Jesus perguntou para eles e falou assim, quem eles dizem que eu sou?
vocês têm andado por aí, vocês estão conversando com as pessoas, quem eles dizem que eu sou? E Pedro foi rápido também, mais uma vez. Senhor, você é o Filho de Deus. Aquilo que Pedro fala, Jesus fala que foi através do Espírito, foi revelado para ele. E ele foi muito bem. Mas alguns segundos depois, ele fala que também Jesus não ia morrer, que ele não deixaria Jesus morrer. E Jesus fala imediatamente para ele, arreda Satanás. Jesus dá uma chinelada nele, né? Que aquilo não vinha do Espírito, mas era alguma coisa que vinha do inimigo. Certamente porque o inimigo sabia que não era bom negócio Jesus morrer. Pedro continua andando com o Senhor. Eu fico imaginando o que ele sentiu naquele dia, naquela última refeição. Estava ele e a turma, e Jesus prepara uma comida para eles. Aquela noite foi uma noite muito especial, porque o Senhor, de propósito, não tinha ninguém para servir, né? Não tinha nenhum servo. E Jesus se faz servo, e nós conhecemos o texto que ele coloca uma toalha e ele começa a lavar os pés dos caras, né? Mostrando que ele tinha vindo a esse mundo para servir. Depois um pouquinho, na verdade, depois desse acontecimento, acontece que eles estão comendo e aí vem uma discussão. Qual é a discussão? A discussão é em volta de um traidor. Alguém iria trair o Senhor. E todos ficaram perplexos, né? Porque é uma palavra muito difícil para qualquer pessoa. Se você ouve falar que alguém está traindo você ou traindo alguém que você ama, é muito difícil. Para todos nós, imagino que também foi. E Pedro, mais uma vez, toma a frente e fala, de jeito nenhum eu vou permitir que alguém traia o Senhor. Mas Jesus fala, Pedro, hoje mesmo, daqui a pouco, você vai me negar 3 vezes. E antes que o galo cante a 3ª vez, você vai concretizar isso. Você vai me negar. Não, você fica imaginando Pedro. Não, Jesus, não é possível. Eu não vou fazer isso. E aconteceu. Pedro negou Jesus 3 vezes. E da onde Jesus estava, Jesus viu ele na última vez negando. A palavra diz que conta sobre isso, né? Então aquilo foi muito difícil para Pedro. Pedro ficou, sabe? Pedro estava acabado. E Jesus vai, sofre tudo que sofreu, Jesus é morto. E eu fico imaginando, não só ele, mas todos os outros, menos João, se afastaram, fugiram, ficaram escondidos. Porque era claro a perseguição a esses caras, era clara a perseguição. E aí Pedro, então, eu quero chamar sua atenção para algumas coisas que eu acho que aconteceu. E eu acho que ele falou assim, nossa, todo aquele sacrifício anterior que eu fiz não valeu nada. Eu era o cara que andava com Jesus, junto com os meus amigos e irmãos, mas não valeu nada tudo aquilo que nós fizemos, largamos família, largamos o trabalho. Agora Jesus morreu e não sabemos o que vamos fazer. Mas mais do que isso, aquele sentimento de sucesso que nós tínhamos, eu fiquei imaginando, Pedro assim, na frente, né, e aquela comitiva lá, os 12 andando tal, a turma, né, e aí, oh, dá licença, abre aí que o Messias, o Senhor vai passar. Então eles eram os caras que facilitavam, eles eram respeitados, eles eram pessoas que eram importantes. Fazer parte da turma de Jesus, gente, era algo muito importante. Vocês concordam comigo?
Mas Pedro não estava conseguindo achar dentro de si um perdão para todas essas coisas que ele tinha feito. Afinal de contas, Jesus sempre foi Jesus sempre foi muito amável. Jesus sempre tratou bem ele também. Né? Tiveram oportunidades ímpares, por exemplo, no monte da configuração, onde houve uma a aparição de Moisés e de Elias, naquele momento, estava lá pouquíssimas pessoas e Pedro estava lá ao ponto de falar, Senhor, vamos continuar aqui, vamos amar nossas barraquinhas, vamos ficar aqui. Naquele momento onde que houve uma aparição de Moisés e Elias e Jesus estava ali, então ele falou, nossa, é muito especial, e agora acabou, não tem mais nada disso, Jesus morreu. Pedro está muito triste. Pedro, ele está inconformado. Ele está inconformado porque ele falou, cara, eu neguei o mestre. Eu estou com uma angústia, e ele tinha uma angústia dentro dele, emocional, espiritual, que estava acabando com ele. Ele estava depressivo. Ele estava muito mal. Aí ele chega, né? Nós acabamos de ler aqui. Ele chega para os caras. E olha, interessante que ele não está mais em Jerusalém, tá? Ele subiu até a Galiléia, porque o mar de Tiberíades fica lá na Galiléia, o mar da Galiléia, onde Jesus fez muitos milagres. Nós já falamos, inclusive, alguns desses milagres, né? Que Jesus fez lá. E ele chega para os caras e fala assim, quer saber de uma coisa? Vou pescar. Vou pescar. É interessante que quando eu vi essa mensagem, esse texto, eu lembrei da chapa que a gente vê no para-choque dos caminhões, né? Tá cansado, tá bravo, tá nervoso, vai pescar. E Pedro tem esse escape. Eu vou pescar. Eu vou sair, vou pescar, vou ver se eu me distraio, porque tá muito pesado. Está muito pesado, eu não estou aguentando, sabe? E também é interessante que Jesus já tinha aparecido para ele e para eles 2 vezes. Mas Pedro não se conformava. Pedro não conseguia se perdoar. Se você entende? Essa depressão, essa coisa que vinha no coração dele era muito pesado para ele. Muito difícil. Eu perdi. Eu vou pescar. E é interessante que um líder representa, né? Pedro era um líder. E os caras que estavam com ele, que eram 7, falaram o quê? Nós também vamos. Nós também vamos com você. Vamos contigo. E saíram, entraram no barco, e naquela noite nada pegaram. Naquela noite eles não conseguiram pegar nada. Eu gostaria de ler com vocês agora o versículo 4, depois a gente vai para o versículo 15 a 17. Mas ao clarear, obrigado, Guilherme, versículo 15, agora a 3 nós já vimos, né? Agora vamos para o João 21, isso, obrigado, Guilherme. Então, só lembrando o 4, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Se você tiver com sua Bíblia, eu gostaria que você grifasse lá, vou pescar, e grifasse também, estava Jesus na praia. E aí, nós podemos ler depois, Jesus estava com foguinho, pronto já, ele já estava preparando um peixinho para o pessoal, né? E também nós vamos ver no texto, um pouquinho anterior a esse, que eles estavam pescando, não pegaram nada, e aí eles pegam e vê na praia Jesus, e eles saem, né? E eles saem e vão de encontro a Jesus. E lá, então, Jesus, como eu falei, tinha feito um peixinho, tinha um pão, e aí, vamos ler o texto.
João 21, 15 em diante. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Nós vamos agora nós vamos ver aqui palavras que estão um pouquinho mal traduzidas, ou talvez eu posso dizer que estão difícil de se compreender. E essas palavras que eu quero chamar a sua atenção é com relação a amor. Jesus faz uma pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? E a palavra aqui é, você me ama como eu amo você ou vocês? A palavra aqui é agapau, né? O amor de Deus. Né? E ele fala assim, ele responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te gosto. A palavra aqui para amar, a resposta de Pedro, é gostar. Jesus fala, você tem o amor que eu tenho por você, Pedro? E Pedro fala, sim, Senhor, tu sabes que eu te gosto. E Jesus fala, apacenta os meus cordeiros. Grifa a palavra, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Jesus, Simão, filho de João, você me ama como eu te amo? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te gosto. De novo ele fala, tu sabes que eu te gosto apenas. E Jesus de novo fala para ele, pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus repete para Pedro, Pedro, tu me amas como eu te amo? E respondeu-lhe Pedro, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu apenas te gosto. E Jesus fala para ele, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Sabe, gente, Pedro, naquele momento, ele reencontra o Senhor, o seu mestre. Naquele momento onde que ele está pescando, ele tem um reencontro com Jesus. Eu falo isso porque ele percebe que algo está acontecendo na vida dele. Alguma coisa que estava detonando, alguma coisa que estava deixando ele depressivo, alguma coisa que estava deixando ele com angústia emocional. Parece que as coisas estão mudando. Ao ver Jesus naquela praia, ele tem uma nova motivação. Observe que esse cara, Pedro, ele tinha feito tudo errado. Ele errou feio. Ele traiu. Ele desapontou. Na cabeça dele, não tem perdão. O que eu fiz não tem perdão. O que eu fiz não tem como. Nem eu consigo me perdoar. Eu me sinto um péssimo líder. Pedro tinha pecado. Pedro era orgulhoso. Quando ele retrucava Jesus, de forma alguma você vai morrer. Quem era ele para falar isso? Então Pedro, ele estava sofrendo por causa do seu pecado. O pecado, nas nossas vidas, muitas vezes traz sofrimento. Traz uma angústia espiritual. E Pedro, ele estava, então, agora tendo uma luz no fim do túnel. Vamos entender um pouquinho. Ao ver Jesus naquela praia, é interessante que ele é o primeiro a descer do barco. Ele coloca a roupa, cai na água e ele vai até Jesus. Depois vêm os outros com o barco. Jesus pede para eles lançarem a rede. Eles lançam a rede, pegam os peixinhos
enche a rede de peixinhos e vem e acrescentam aqueles peixes àquela comida que Jesus já estava fazendo. E Jesus vem e fala para Pedro sobre amor. Jesus vem a Pedro e fala para ele sobre apacentar as ovelhas. O que Jesus estava falando para Pedro é o que Jesus está falando, a todos nós. Mesmo que você se ache um cara, uma mulher, um homem, que está muito triste, está desapontado com você mesmo, porque você não tem agradado a Deus, porque você não tem buscado o serviço junto a Deus, como Pedro fazia antes. Ele é um cara que tinha um serviço junto ao Mestre. Não só ele, os outros também. Mas em algum momento isso cessou. E aí Pedro vê a sua incapacidade, Pedro vê a sua pequenez. Vou pescar. Minha vida não tem mais jeito. Estou desanimado. Mas ele olha para Cristo. Ele olha para Cristo e vai até Cristo. E Jesus, misericordioso, oh Deus maravilhoso, Senhor, é o príncipe, é a rosa de Sharon. O nosso Jesus, ele é bondoso demais. Ele não se atém aos nossos cacuetes, pecados, nossas bobagens. Ele é todo bom. Ele é todo misericordioso. Ele olha para nós, o nosso pecado, ele olha para nós, a nossa pequenez, a nossa angústia, na nossa falta de fé, na nossa falta de serviço ao Senhor, porque às vezes a gente desanima. E nós desanimamos, viu, meus irmãos? Porque muitas vezes nós estamos lá onde estamos, seja no alvo, seja na igreja que nós frequentamos, eu não sei aonde você está, mas nós muitas vezes sentimos que nós não somos reconhecidos, ou sentimos que a nossa vida não está sendo frutífera, e nós resolvemos largar tudo. Eu quero saber uma coisa? Eu não vou mais, eu não vou nem na igreja mais. Se eu for, eu vou em outra igreja. E às vezes eu conheço pessoas que vão em outra igreja e ficam lá no último banco, tá certo? Para ninguém ver, para ninguém vir cumprimentar. Ele quer só mesmo ficar quietinho, porque ele está perdido. E aí nós vemos um Jesus maravilhoso, um Jesus que chega até nós e fala assim: Guilherme, Deus, Zé Roberto, Ari, Marcão, Adilson, Valdir, Edu, apacenta a minha igreja. Eu posso estar quebrado, eu posso estar triste, eu posso estar angustiado, eu posso estar mal com Deus, mas Deus não está mal comigo. Ele fala: eu te amo. E eu sei que você só me gosta. Eu sei que você não consegue me amar como eu te amo. Mas vai e faça o teu serviço. Para Pedro foi: apacenta a minha igreja. Para você, Zé Roberto, ele vai falar outra coisa. Para você, Ari, ele vai falar outra coisa ainda diferente. Para cada um de nós, ele vai falar alguma coisa. Mas ele quer falar alguma coisa para nós. O apacenta as minhas ovelhas é o remédio que Jesus tem para cada um de nós. A nossa vida pode estar destruída. Nós podemos estar depressivos. As pessoas têm feito mal para nós. Eu estou com a minha conta bloqueada no banco, a única conta que eu tenho, porque alguém, há 18 anos, numa casa que eu vendi, não tem pago o IPTU. Eu não devo para ninguém, nunca, não me lembro de ter devido ficado um protesto, um cheque sem fundo. Mas agora é hora de eu passar essa fase.
E o Senhor continua no controle. Eu não sei o que você está passando. Talvez alguma coisa muito mais terrível. Talvez você está com depressão. Mas Jesus está na praia. E Ele quer falar alguma coisa para você. Mesmo que você só esteja gostando dele, Ele te ama. Com o amor de Deus. E Ele quer mudar a sua vida. Eu quero orar para você agora. Curva a sua cabeça. Pai bondoso, o Senhor sabe que eu só te gosto. O Senhor sabe que eu e meus irmãos temos dificuldades de amá-lo como o Senhor nos ama. Mas nós pedimos, clamamos, Pai, que o Senhor não desista, que o Senhor continue na praia, que o Senhor continue nos incentivando. Pai, que o meu irmão, que a minha irmã que está aqui hoje, que eles continuem servindo o Senhor, Pai, de alguma forma, com o dom que eles têm. Não deixe, Pai, que eles desanimem. Não deixe, Pai, que eles fracassem naquilo que eles têm que fazer. Da mesma forma, Pai, como o Adilson tem estado firme no ministério, no serviço ao Senhor, que cada um de nós que fomos chamados para algum ministério na sua igreja, possamos servi-lo. Não nos deixe, Pai, ficar temerosos, tristes, ansiosos, depressivos. Sê conosco, Pai. Abençoa cada irmão aqui. Nos ajuda a sair dessa tristeza e nos encoraja ao serviço ao Senhor, sabendo que o Senhor não vai falhar conosco. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém.